Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Quadros por Segundo. Eu me chamo Thiago Araújo e esse é o primeiro vídeo de 2021 e eu escolhi para essa ocasião falar sobre o Globo de Ouro 2022, que recentemente anunciou os seus vencedores. Mas antes de continuar com o conteúdo, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, curte esse vídeo porque é muito importante para esse conteúdo e para outras pessoas que não conhecem meu trabalho. Por favor, comenta aí embaixo o que é que você achou do que eu falei aqui, do que eu vou falar, né, sobre os vencedores. Compartilhe esse vídeo aqui em todas as suas redes sociais, se você gostou, se você quer que os seus amigos vejam, né, eu comentando um pouco mais sobre o Globo de Ouro, enfim, sobre essas premiações, se você curte, por favor, compartilhe aí. E também se inscreve nesse canal e ativa o sininho aí para você não perder nenhuma notificação dos vídeos que vão vir. Sem mais delongas, vamos pro conteúdo. Antes de falar de fato sobre quem venceu o Globo de Ouro, eu queria repercutir algumas coisas com vocês, pessoal, sobre o que tem acontecido com a associação responsável pelo prêmio. Essa associação é a Associação dos Jornalistas Estrangeiros de Hollywood, ou HPFA, eu acho que é essa a sigla em inglês. Eu trouxe aqui para falar com vocês essa matéria da Deutsche Welle, que fala principalmente sobre todos esses casos de escândalos que têm acontecido nos últimos anos dentro dessa associação e que o Globo de Ouro realmente precisa mudar. O jornalista que escreveu fala sobre isso, né? Mas por que precisa mudar, Thiago? Vamos lá. Falando um pouquinho mais de todas essas questões de escândalo que têm acontecido. Se vocês não sabem, essa associação de jornalistas que existe lá em Hollywood, ela é formada por um número muito pequeno de pessoas normalmente mais velhas. Até onde eu vi, até onde eu pesquisei, né, de uma matéria do ano passado, lá do Los Angeles Times, não tinham votantes negros no Globo de Ouro. Essa associação, portanto, ela detém um poder muito grande nas mãos, porque o Globo de Ouro, historicamente, tem muito prestígio lá nos Estados Unidos. Então, muitas produtoras vão ter o interesse, obviamente, de colocar seus filmes e suas produções para consideração. O grande problema é que essas indicações da premiação do Globo de Ouro, elas não acontecem de forma idônea. Muitas empresas, por exemplo, pagam passagens aéreas, mimos, fazem festas lá em Los Angeles, por exemplo, e convidam esses votantes dessa associação para poder ter mais prestígio lá dentro, fazendo assim com que seu filme ou série seja indicado ao prêmio. Várias matérias já deram conta disso, matérias de jornais importantes dos Estados Unidos. Eu citei aqui o Los Angeles Times, mas a IndieWire, por exemplo, já fez matéria sobre o Globo de Ouro. A Entertainment Weekly já fez matéria sobre o Globo de Ouro. Enfim, existem matérias, inclusive, fazendo compilados dos problemas que aconteceram com a associação que faz o Globo de Ouro, né, com os votantes do Globo de Ouro. Essa aqui da Deutsche Welle é uma que eu gostaria muito que vocês lessem, então eu vou deixar aí o link embaixo na descrição, caso você tenha interesse. Passando agora para algumas polêmicas um pouco mais específicas da premiação, eu queria citar o caso da Pia Zadora. A Pia Zadora foi uma atriz que lá nos anos 80 ganhou o título de melhor atriz, né, por um filme que fez. Porém, muita gente falava que a atriz era amadora, que era uma atriz muito fraquinha. Porém, o que acontece, né? Muita gente especulou depois dessa atriz ter ganhado esse prêmio, de que o marido dela, que é um homem de negócios muito famoso, tinha levado membros da associação para viagens de lazer e tudo mais, pago várias coisas para eles, enfim. Então, esse título de melhor atriz que a sua esposa teria ganho seria por conta, né, dessa influência. E aqui você também vê o Johnny Depp, né, ao lado da Pia Zadora. Esse rapaz participou de um filme chamado O Turista, que é um filme dele com a Angelina Jolie nos papéis principais. O Turista foi considerado um filme fraquíssimo pela crítica na época dele. Mas por que ele foi indicado, Thiago? Muita gente fala que a Sony pagou para os membros da associação viajarem para Las Vegas. Galera, vamos viajar aqui para Las Vegas e tal, vamos curtir, não sei o quê. Mas, ó, pensem bem aí, no caso do meu filme, pensem bem no Turista, temos também aqui o Burlesque, né, que é um filme que tem axé, inclusive. Pensem bem aí, coloquem com carinho nas considerações de vocês. O filme acabou sendo indicado, surpreendentemente ou não, para melhor filme, né? Uma das categorias lá de melhor filme. E uma das polêmicas mais recentes é que a Netflix teria pagado para vários membros da associação irem ver lá o set de filmagens de Emily em Paris, obviamente. E assim, né, o pessoal deve ter dado uma viajada lá, deve ter
comido lá uns baguetes, tomado uns vinhos, tudo mais, um champanhezinho, né? Visitou lá a Torre Eiffel, por que não, né? E é claro que Emily in Paris, sendo uma série tão fraca como vocês provavelmente já devem saber, foi indicada para a melhor série de comédia, o que é um absurdo total. Tudo isso aí acabou explodindo na mídia posteriormente, é claro, e depois de uns anos aí, resolveram boicotar a premiação ao Globo de Ouro, né? O Tom Cruise, por exemplo, foi um dos atores mais vocais em relação a isso, ele reclamou bastante. A Netflix também cortou relações, a Amazon, a Warner, vários outros atores como a Scarlett Johansson, por exemplo, foram muito abertos sobre essa questão e disseram que só iriam voltar a participar do Globo de Ouro se por um acaso houvessem mudanças lá dentro. É claro que a Associação de Jornalistas Estrangeiros de Hollywood iria falar, olha gente, desculpa, vamos aqui mudar tudo, vamos anunciar em breve mais pessoas que vão entrar na associação, vai ter mudanças internas, então ó, relaxa aí que tudo vai mudar, vocês vão voltar a curtir o prêmio. Só que isso, infelizmente, não foi o suficiente para a NBC, que é o canal de televisão lá norte-americano, simplesmente cortar a premiação de sua grade. É exatamente por isso que o Globo de Ouro não foi transmitido ao vivo em lugar nenhum. Agora, obviamente, a associação precisa lutar lá dentro, internamente lá, para fazer essas mudanças, conseguir recuperar o prestígio de todo mundo e voltar a ter uma transmissão de TV, só que somente em 2023, obviamente, né? Ah, Thiago, então como foi que eles resolveram falar quem venceu a premiação? Pelo Twitter, basicamente pelo Twitter. Eles colocavam uma foto lá bem sem graça mesmo, uns textos bem grandinhos, e aí no meio lá do texto que você conseguia pescar quem era que tinha vencido a premiação, ou seja, uma coisa extremamente sem graça, uma parada assim, realmente sem qualquer cuidado de design, por exemplo, né? Bom, agora partindo pros vencedores de fato, vamos repercutir aqui categoria por categoria, tá? Por favor, esqueçam essas de série de TV, que eu não vou comentar, porque não é bem o meu lance, né? Apesar de eu gostar de séries, eu não assisto muitas durante o ano. Então bora começar por melhor filme de animação. Para mim, o melhor desses candidatos era Flea, sem dúvida alguma. Flea é um grande filme, é um grande documentário também, e ele tá aí concorrendo em várias frentes no Oscar, né? Existe uma campanha muito forte da distribuidora lá nos Estados Unidos. Eles estão tentando fazer com que o filme seja indicado em vários prêmios diferentes, em animação, em documentário e em melhor filme estrangeiro também. Eu acho que tanto Luca quanto Raio e o Último Dragão poderiam ter vencido também, porque eu acho que são dois filmes que têm muitas características positivas, né? São filmes divertidos, são filmes muito belos. O Luca tem uma questão de diversidade que é muito interessante, né? Uma questão trans ali, um comentário que ele não é tão aberto, digamos assim, não é um comentário tão na sua cara, mas existe toda essa leitura de muitas pessoas. E o Raio e o Último Dragão foi o filme que acabou sendo esquecido, talvez, por ter estreado muito cedo no ano passado, mas é um filme belíssimo. Da Disney, de fato, foi o filme que eu mais gostei no ano passado. Mas Encanto merece? Na minha opinião, não merece. Na minha opinião, é inferior aos outros filmes que eu citei. O Mais Animade eu não vi, então não posso comentar. Infelizmente, Encanto não tem nada de muito memorável, apesar de ser interessante você ter uma história na Colômbia, com personagens latinos. As músicas não são legais, os personagens são muito fraquinhos, a história não é tão bem desenvolvida assim. Tem alguns bons momentos no final das contas, mas é um daqueles filmes bem esquecíveis da Disney Animation Studios, infelizmente. A próxima categoria, pessoal, infelizmente eu não consegui ver nenhum dos filmes até o fechamento dos vencedores do Globo de Ouro, então eu vou meio que pular, tá? Só vou comentar aqui sobre a repercussão que está acontecendo lá nos Estados Unidos. O Drive My Car, que foi o vencedor, é um filme que está aparecendo em muitos círculos de crítica como o principal filme da temporada. Então é um filme que tem ganhado muito prestígio, até mesmo pensando aí, sonhando em uma nomeação para melhor filme. O Drive My Car também teve muita atenção lá em Cannes, antes de começar a ser veiculado nos Estados Unidos, então é um filme que está muito em alta. Os demais eu acho que correm por fora, né? Teve um snob aí de The Worst Person in the World, que é outro filme muito forte dentro da categoria de melhor filme estrangeiro. Eu realmente acredito que hoje o nome de melhor campanha e mais forte lá que tá na boca do povo americano é o Drive My Car. A próxima categoria, que é a melhor canção original em filme,
tenho nada contra a Billie Eilish, não tenho nada contra No Time to Die, então pra mim foi relativamente justo, vai, é uma canção bonita, não é uma das melhores músicas do Bond, né, eu acho que tem músicas bem melhores, como por exemplo a própria música da Adele, Skyfall, em 2012, e a música de Cassino Royale, You Know My Name. Eu particularmente gostaria de ter visto a Beyoncé ganhando esse prêmio, porque eu acho que tem uma questão de representatividade legal em King Richard, que é o filme que Be Alive, né, que a música dela está presente, né? Ela fala muito do orgulho de ser negra, do orgulho de ter as irmãs dela ajudando ela ali no dia a dia. E é muito o que o filme fala também, né? O filme fala muito sobre família e sobre orgulho de tentar ir além, né? Tentar superar ali aquele esporte que é um esporte de brancos e ricos, né? Então eu acho que seria legal se a Beyoncé de repente vencesse essa categoria. Mas não dá pra dizer que é injusto, né? A música da Billie Eilish é muito boa também. Melhor trilha sonora em filme. Se você viu a minha crítica de Duna, eu vou deixar aqui o card aqui para você dar uma olhada. Eu elogiei bastante a trilha do Hans Zimmer, eu acho que é uma trilha excelente. Acho que é uma trilha que traz uma vitalidade muito grande pro filme. E também tem até uma questão representativa, né? De mostrar a força feminina dentro do universo do filme. Porém, contudo, todavia, aqui eu vou ter que mostrar minha preferência ao Jonny Greenwood pela trilha extraordinária dele em The Power of the Dog. É uma trilha que foge muitíssimo do óbvio, ela tem acordes muito simples, que relembram os westerns, né, antigos, os westerns clássicos, mas ela vai se desconstruindo no decorrer do filme. Então não estranhe se você vê em determinada cena do filme alguns acordezinhos musicais bem esquisitos, né, tocados de forma a te fazer estranhar aquilo. Isso vai casar muito bem com a atmosfera sombria e de crescente tensão que o filme vai imprimir durante toda a sua projeção. Então é não somente a trilha perfeita para a narrativa perfeita, digamos assim, é também a trilha mais criativa e que foge mais da casinha. Por isso eu daria pro Jonny Greenwood. Porém, não posso dizer também que é um pecado o Hans Zimmer ter ganhado. Hans Zimmer é um grande compositor. Seguimos para melhor roteiro. Temos aqui indicados de todos esses, pra mim, eu não indicaria Being the Ricardos, tá? Eu vou fazer a crítica em breve aí. É um filme da Amazon que estreou recentemente, que tem a Nicole Kidman, dirigido pelo grande Aaron Sorkin, que o roteiro também foi assinado por ele, basicamente. O grande problema do roteiro de Being the Ricardos, na minha humilde opinião, é a sua estrutura. Você não consegue se conectar com o casal principal e a trama vai avançando em neuroses da protagonista ali, em questões super importantes sobre a criatividade dela, sobre a vida amorosa dela com seu marido, e o filme ele não te leva a se conectar com essas duas pessoas antes de explorar o problema. Ele explora o problema antes de te fazer se conectar com aquele casal. Isso sem falar na direção. Eu acho que a direção do Aaron Sorkin também é extremamente problemática, não consegue fazer o filme ir além do que deveria. É um filme que não merecia estar aqui indicado em melhor roteiro. Da mesma forma, Adam McKay por Não Olhe Pra Cima. Eu consigo entender o apelo das pessoas gostarem desse roteiro especificamente, porque ele tenta ser um roteiro espertinho o tempo todo, mas eu acho que o próprio Adam McKay, quando ele foi escrever esse filme, ele acabou sendo excessivo no teor, digamos assim, ridículo do filme, né? Eu acho que isso acaba tirando qualquer credibilidade que ele tenta passar. Por mais que você diga, Thiago, mas essa foi a intenção do filme, ser ridículo, mostrar como é a realidade, mostrar o que é o governo Bolsonaro. Ok, tudo bem, dá pra entender isso. Mas você simplesmente escrever vários personagens que são simplesmente isso aqui de densos, né? São personagens que têm isso aqui de profundidade, isso aqui de desenvolvimento, e você colocar tudo isso, principalmente no personagem do Leonardo DiCaprio e da Jennifer Lawrence, é um tanto quanto arriscado, digamos assim, né? Arriscar um pouco a qualidade do filme. E quando você faz isso chamando um elenco tão poderoso, um elenco tão foda, aí é um pouco mais arriscado ainda. Pessoal, acho que eu me expressei um pouco mal. Quando eu falei colocar tudo isso no personagem do Leonardo DiCaprio
e da Jennifer Lawrence, eu estava principalmente me referindo à questão do drama, à questão dramática. Colocar toda a carga dramática dentro dos dois personagens, dentro de seus arcos, digamos assim, né? Eu acho que esse é o principal problema desse filme, porque quando tudo é tão na superfície ali, quando tudo é tão claramente uma caricatura, algo para te fazer rir o tempo todo, a credibilidade daquela mensagem, toda aquela luta pela questão da ciência que aquele filme de repente queria passar, ele acaba se esvaindo. Porque até mesmo as pessoas que, teoricamente, né, caberiam dentro daquele contexto da crítica, as pessoas mais de direita, de extrema direita, os bolsonaristas, os trumpistas, etc., até essas pessoas vão rir daquela situação e vão achar tudo aquilo exagerado demais. Então eu acho que esse é um dos problemas também. E você cria um desequilíbrio, obviamente, dentro do próprio drama, né? Porque ali você só vai ter personagens com isso aqui de profundidade, com isso aqui de desenvolvimento, e que só vão te gerar risadas e nada mais, não vão te gerar necessariamente uma reflexão. Então os personagens, tanto do Leonardo DiCaprio quanto da Jennifer Lawrence, eles servem como esse tipo de âncora, né? Esse tipo de âncora à realidade, que aquilo é uma coisa séria. Mas isso também não é tão bem desenvolvido, né? O filme, ele até tenta fazer uma espécie de transição entre ser algo espertinho, ser algo politicamente engajado e ser um filme dramaticamente mais sentido, né? Lá pro final, do meio pro final, tem todo um arcozinho dramático ali do personagem do Leonardo DiCaprio, da própria personagem da Jennifer Lawrence, mas isso não funciona muito bem. Eu acho que o Adam McKay não consegue a coesão necessária para esse filme de fato ser um grande filme, ser uma grande sátira, né? The Power of the Dog, Ataque dos Cães, o roteiro da Jane Campion, para mim é o melhor de todos, disparadamente. Ainda não vi o do Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, então vou ficar devendo esse filme, mas o Ataque dos Cães para mim é um roteiro que eu tava conversando com alguns amigos nas redes sociais e tava falando pra eles que pra mim é um roteiro que dá pra ser estudado, cara. De tão bem tramado que ele é, de tão bem desenvolvido cada pequeno aspecto do filme. Cada aspecto que você acha que não vai ter nenhuma grande relevância, mas que você for parar pra pensar por que ele tá ali, você consegue encontrar um motivo muito claro. Seja ele um motivo mais metafórico, seja ele um motivo de fato pra avançar a trama. É um roteiro super bem pensado pela Jane Campion, é um roteiro super bem tramado, com tudo no seu devido lugar. Por isso que eu acho que ele deveria ter vencido essa categoria. E o vencedor, que foi Belfast, merecia? Não merecia. Belfast é um filme legal, tem uma feel good vibes ali, né, misturada com uma coisa meio dramática, mas eu acho que o Kenneth Branagh, ele não consegue transitar entre esses momentos mais calmos, esses momentos mais, digamos assim, felizes do filme, mais afetuosos, para os momentos mais densos dramaticamente. Então parece que o filme ele tem buracos ali, né? Tem sessões ali felizes e tal. Não existe uma transição muito boa para os momentos mais dramáticos que vão impactar no final do filme. A impressão que dá é que ele meio que vai pulando esses momentos no filme, assim. E isso não funciona nada. Belfast carece de coesão narrativa, principalmente. E eu acho que é por isso que ele não deveria ter ganhado esse prêmio aqui. Mas, enfim, ganhou, né? Para melhor atriz coadjuvante, temos... Bom, vamos lá, uma por uma, agora um pouco mais rápido, né? A atriz de identidade, a Ruth Negga, tá espetacular no filme. Eu acho, inclusive, que dessas atrizes aqui, ela é uma das melhores, ela poderia ter facilmente ganhado. Pessoal, um pequeno comentário aqui sobre a Aunjanue Ellis, que é a atriz que faz a esposa lá do Will Smith, do King Richard. A personagem dela é muito boa, a atriz se destaca bastante, mesmo ela sendo coadjuvante, ela aparecendo menos que o próprio Will Smith, que as filhas também, eu acredito, mas eu acho que ali a atriz tem uma força dramática muito grande, que contrasta, né, com aquele personagem teimoso do Will Smith. Então eu acho que ela é perfeita para o papel, e eu acho inclusive que se não tivesse outros nomes mais fortes, ela seria uma séria candidata para vencer também, né? Eu acredito que ela tem esse potencial, essa força, e a personagem dela é excelente para isso, tá? Mas como eu falei, ela tem muita concorrência, e as outras atrizes que estão aqui no páreo são excepcionais, principalmente a Ruth Negga e também a Kirsten Dunst, que eu vou falar daqui a pouco, tá? A Kirsten Dunst por The Power of the Dog é brilhante, também merecia esse prêmio. É uma categoria extremamente forte, né? Como vocês puderam perceber, a Ruth Negga e a Kirsten Dunst excepcionais nos seus papéis. Então, se desse para uma ou para outra, eu não reclamaria. E também temos a Catriona Balfe por Belfast, que também tá muito bem, é uma das melhores coisas do filme, mas eu acho até que
por ela não ser tão presente naquela narrativa bem específica, tem momentos pontuais de uma boa atuação, eu acho que ela não consegue também estar na mesma liga das demais aqui que eu citei. A vencedora foi a Ariana DeBose, por West Side Story. Pra mim, excepcional atriz, rouba a cena em todos os momentos que é necessário, tem um poder absurdo. Pra mim, é a grande estrela daquele elenco, é a grande estrela daquele filme. Portanto, eu acho justíssimo esse prêmio aqui. Na minha opinião, um dos mais justos até agora que eu comentei com vocês. Por melhor ator coadjuvante, eu acho que também temos bons nomes aqui. O Ben Affleck, ele tá bem, né? Ele interpreta o tio do protagonista do filme The Tender Bar. Aquele tio meio motivacional, aquele que vai te colocar pra frente, quer ver teu sucesso, não sei o que, vai te ajudar. Ele é esse tipo de tio, né? Não acho a sua nomeação injusta, mas eu também acho que tem outros melhores aqui nesse papel de coadjuvante. Jamie Dornan e Ciara Hinds por Belfast. Eu acho o Jamie Dornan ok, tá? Não daria nenhuma premiação para ele. O Ciara Hinds eu acho que é um pouco melhor, é um pouco mais emocional o papel dele, mas eu acho que tem atores melhores em posições diferenciadas. O próprio Troy Kotsur, por No Ritmo do Coração, Coda, tá espetacular. Eu acho que é um personagem que realmente ele não força a barra em nenhum momento. Ele tá lá de uma forma bem natural. Mas todas as interações dele com a sua filha e com a sua família, né? Ele interpreta um personagem surdo com uma família de personagens surdos, né? Então, é muito interessante o desenvolvimento dele para esse personagem e o desenvolvimento dele com a filha, né? Isso acaba gerando vários dos melhores momentos do filme. Então, o Troy Kotsur realmente foi um reconhecimento muito bacana. E para finalizar, o Cody Smith McPhee, que foi o vencedor, ele faz ali uma espécie de nêmesis do Benedict Cumberbatch em Um Ataque dos Cães. É extraordinário ver os dois contracenando ali juntos. Tem uma química absurda entre eles. É um ator que mostra uma extrema sensibilidade ao passo que o rosto dele, as feições dele, trazem um sentimento de ódio, de raiva, muito contidos. É realmente uma interpretação extraordinária do Cody Smith McPhee, que realmente eleva o patamar de O Ataque dos Cães. Eu acho que é por isso que ele ganhou e tá certo. Tá certo, eu acho que é isso mesmo, ele tinha que ganhar. Melhor atriz em filme de comédia musical. Marion Cotillard por Annette. Gosto muito da Marion Cotillard, gosto muito de Annette. Por mim, podia ter ganhado tranquilamente, porque ela tem um papel primordial em Annette. Ela interage muito bem com o Adam Driver e ela deixa a sua marca naquele filme. Então, eu acho que se tivessem dado o prêmio para ela, não seria nada injusto. Jennifer Lawrence por Não Olhe Pra Cima. Não gosto da Jennifer Lawrence nesse filme. Acho a personagem dela muito fraquinha. Acho a atuação dela muito fraquinha aqui, porque ela tenta fazer essa transição entre algo mais dramático e algo mais cômico. Eu acho que o Leonardo DiCaprio consegue fazer isso muito melhor do que ela. Ela sofre demais com isso, principalmente porque, como eu falei, o Adam McKay é um cara extremamente exagerado. Ele parece que não consegue entender os limites e como fazer essas transições dramáticas e cômicas do filme dele. Então isso atrapalha muito a Jennifer Lawrence. Portanto, não indicaria a atriz aqui. Emma Stone por Cruella merecia a indicação. Poderia vencer também. A Emma Stone tá extraordinária como Cruella. Ela é a força motriz do filme. Ela consegue ser muito sarcástica em muitos momentos, consegue ser muito dramática em outros momentos que exigem isso dela. Então, por toda essa versatilidade e essa força que ela mostra em tela, ela merece a indicação. E a Rachel Zegler, que venceu, né, por West Side Story. Eu não daria esse prêmio para Rachel Zegler. Eu gosto da atriz, eu acho que ela é muito esforçada. Até certo ponto, eu acho que ela é uma das melhores coisas de West Side Story. Apesar de eu achar ela um pouco inferior, um pouco não, bastante inferior à atriz que fez o original lá em 61. Mas agora eu vejo principalmente a Marion Cotillard e principalmente a Emma Stone como principais candidatas. Eu daria, inclusive, o prêmio, eu acho, para Emma Stone. Agora vamos para a categoria Melhor Ator em Filme de Comédia / Musical.
Leonardo DiCaprio por Don't Look Up, né? Não Olhe Pra Cima. Tudo bem, eu acho que ele tá aqui. Acho que não é um grande problema. Leonardo DiCaprio é um grande ator. Como eu falei, não gosto muito do filme, não gosto muito do personagem dele, mas ele faz tudo o que ele pode para dar certa dignidade a esse papel, coisa que não existe em nenhum outro personagem desse filme. Anthony Ramos por Em um Bairro em Nova York. Esse filme chama In the Heights, né? É o título original em inglês. Ele estreou no HBO Max lá no início de 2021. Não é um grande filme, mas o Anthony Ramos está muito bem ali. Eu acho que se pudesse tirar um destaque daquele filme especificamente, é justamente o Anthony Ramos. Não posso dizer que é injusta a indicação dele, mas não acho que eu daria o prêmio para ele também. Quem venceu e com muita justiça foi o Andrew Garfield por Tic Tic Boom. A atuação dele tá destruidora, muito foda. Ele consegue ter um carisma gigante, ao passo que ele também consegue incorporar uma dor muito grande ao personagem dele, que é o Jonathan Larson, né? O cara que escreveu uma das peças de maior sucesso dos últimos anos da Broadway, que foi Rent. O Andrew Garfield, em muitos momentos, faz jus a essa questão de ser comédia ou musical, a essa premiação do Globo de Ouro, porque ele nos faz rir, ele nos faz, em certo momento, chorar, ele nos faz nos divertir com as canções que ele escreve ali dentro do filme, né? Um trabalho de muito, mas muito esforço, muita entrega, muito merecido o prêmio. E a categoria de melhor filme comédia ou musical, temos aqui o meu preferido de todos esses, dos que eu assisti, foi Tic Tic Boom. Foi um dos meus musicais preferidos do ano. Por pouco não entrou no meu top 10. Mas o West Side Story é um bom filme, é o retorno do Steven Spielberg ao cinema, uma direção muito boa do Spielberg. Ele consegue atualizar, narrativamente falando, várias questões problemáticas do filme de 61 e consegue dar o seu próprio estilo ao filme, consegue fazer ele ser mais cinematográfico. A câmera que passeia durante os números musicais, os flares que são muito característicos do Spielberg, aquele realismo que realmente deixa você ali sentado na cadeira, grudado, tenso, assistindo ao filme. E também um sentimentalismo que em muitos momentos funciona muito bem, que talvez deva em algumas poucas questões ao original, mas é uma direção que não tem nada a ver com o original, é uma direção própria, particular do Spielberg e excelente. O filme acaba resumindo tudo isso que eu falei, acaba pegando todas essas virtudes do seu próprio diretor. É um bom filme, mas não é o meu preferido, eu daria, como eu falei, pra Tic Tic Boom. E vamos agora para as últimas 4 categorias. Melhor atriz em filme e drama. Eu gosto de Being the Ricardos? Não. Eu gosto da Nicole Kidman no filme? Sim. Eu acho que a Nicole Kidman é uma grande atriz. Eu acho que ela tenta, em todo momento, salvar esse filme. Eu fiz essa analogia para uma amiga minha recentemente também. Eu acho que o Being the Ricardos é como se fosse um navio afundando e a Nicole Kidman tenta a todo momento segurar esse filme com as mãos. E em muitos momentos ela até consegue. Então, premiar a Nicole Kidman por esse papel é injusto? Talvez não seja. Mas se você for considerar todas as adversárias da Nicole Kidman, aí a gente tem uma conversa um pouco mais longa. Porque a Olivia Colman em A Filha Perdida é excepcional, uma força da natureza. A câmera da Maggie Gyllenhaal, que é a diretora desse filme, ela tá sempre ali no rosto da Olivia Colman. Então exige muito dela, exige muito que ela carregue esse filme narrativamente, exige muito que ela chegue em uns locais muito dramáticos, densos da sua personagem. E o mesmo serve para Spencer, para Kristen Stewart. Aqui, na minha opinião, ela ainda tem um fator extra de dificuldade, que é interpretar um personagem real, uma personagem muito importante da história da Grã-Bretanha, né? Que é a princesa Diana. E ela faz isso de uma forma meio introspectiva, mas de uma forma que é meio bela, que é meio doce, assim como a princesa aparentava ser, né? E o filme ele vai gradativamente te mostrando o porquê que a Diana não conseguia ser aquela princesa que todo mundo esperava dela, porquê que ela não conseguia
de fato, ser uma pessoa da família real. Ela se sentia muito presa ali dentro. Na minha opinião, a Stewart é perfeita dentro do que o filme propõe e é uma atuação fortíssima, realmente hipnotizante, assim. A Jessica Chastain tá ótima em The Eyes of Tammy Faye. Não daria o prêmio para ela, porque eu já considero que o material base do filme é um pouco inferior ao dos demais. Então, por mais que a atriz se esforce muito, ela esbarra em um roteiro muito problemático. A mesma coisa acontece com a Lady Gaga em House of Gucci. Eu gosto muito da atuação dela, mas eu acho que em determinados momentos ela ultrapassa um pouco o nível de bizarrice. Acho que não por conta dela especificamente, mas mais por conta do Ridley Scott, o diretor do filme, que eu acho que ele, assim como o Adam McKay, por exemplo, acho que é uma correlação muito boa de se fazer, eu acho que ele se perde nos tons do filme. Ah, Thiago, então pra quem você daria esse prêmio? Cara, é muito difícil. Eu fico muito entre Kristen Stewart e Olivia Colman. Como a Olivia Colman ganhou por um filme que eu gosto muito, que é A Favorita, talvez por exclusão eu desse pra Kristen, porque ela nunca venceu esse prêmio, né? A Kristen venceu o César, que é como se fosse o Oscar da França, que é um puta prêmio foda, assim, um filme muito bom, inclusive. Então eu acho que tá na hora dela ter esse reconhecimento da academia. E eu acho que também estava na hora dela ter esse reconhecimento da Associação de Jornalistas Estrangeiros de Hollywood, mas não aconteceu. Então, pra mim, a Nicole Kidman não deveria ter ganhado esse prêmio. Melhor ator em filme de drama. Falando apenas então dos três que eu vi realmente a atuação, Javier Bardem, ele se esforça, eu acho que individualmente ele tá muito bem, mas a química dele não funciona muito bem com a Nicole Kidman, então não teria como eu dar esse prêmio pra ele. Já o Will Smith, que venceu, ele tá muito bem, é o Will Smith de sempre, ele faz aquelas caretinhas de sempre quando tá fazendo drama, mas ele é muito carismático, ele é muito bom, funciona muito bem toda a relação dele com os personagens secundários ali do filme, com a sua família. Ele tem uma questão de nobreza ali que é muito grande. Então, é um personagem legal, é uma atuação boa, mas eu ainda não acho ela superior à do Benedict Cumberbatch. Eu acho que quem deveria ter vencido é ele, porque ele é simplesmente brilhante em Ataque dos Cães. Para mim, é uma das grandes atuações da carreira do Benedict Cumberbatch. E até esse presente momento, eu não vi o Will Smith atuar tão bem quanto o Cumberbatch atuou em Ataque dos Cães. Então, não tem simplesmente como eu falar que esse prêmio é merecido. Para mim, foi uma das coisas mais bizarras que aconteceu na premiação. E para fechar, vamos falar aqui de direção e filme de drama. Na direção, tivemos Bom, eu queria começar primeiro falando que eu fiquei muito feliz com a nomeação da Maggie Gyllenhaal. Ela como atriz já é muito boa, mas como diretora surpreendeu a todo mundo, inclusive a mim. A Filha Perdida é um filme que me arrebatou completamente e a condução dela, dentro daquela história ali entre mães e filhas, né, em personagens tão complexas, esse jogo de montagem que vai do presente para o passado o tempo todo, fazendo correlações entre os dois tempos e nos fazendo entender quem é essa personagem de uma forma mais clara, de uma forma mais abrangente, além, é claro, de explorar pequenas nuances dessa personagem, é algo que é muito maduro, que não parece ter saído de uma diretora de primeira viagem como a Maggie. Por isso que eu acho que esse reconhecimento foi um dos grandes acertos do Globo de Ouro em geral, tá, gente? Steven Spielberg, já comentei um pouco sobre a direção dele aqui, excelente, então merecido ele estar nessa relação. Kenneth Branagh, ok, vai, é um bom diretor, consegue tirar da cartola momentos divertidíssimos em Belfast, apesar de ser um pouco inconsistente de forma geral. O Denis Villeneuve pegou um material super difícil de adaptar, que era Duna, que por muito tempo ficou conhecido como o livro inadaptável para o cinema, e transformou em algo realmente interessante de assistir, apesar de eu achar que tem muitos problemas em Duna, principalmente em questões de montagem,
em questões de roteiro também, algumas decisões do Denis, na forma como ele filma as cenas de ação também. Então eu acho o reconhecimento até de certa forma legal para ele, mas eu não o indicaria. E quem merece 100%, para mim, um dos prêmios mais merecidos também da noite, junto com Code Smith McPhee, é a Jane Campion por The Power of the Dog. Esse filme tem uma direção extraordinária que eu pretendo inclusive trazer um vídeo aqui pro canal explicando melhor para vocês por que ela merece todos os prêmios da humanidade. Todos os prêmios da humanidade podem dar para essa mulher, porque ela é incrível. É um filme que em cada detalhe tem um significado muito específico. É um filme que trabalha de maneira perfeita a relação entre seus personagens, a relação dos personagens com o ambiente em que eles estão inseridos. E a diretora consegue trabalhar também um revisionismo ali em relação aos faroestes clássicos, digamos assim. Então é um filme brilhante, é um filme brilhantemente bem dirigido, que eu espero que no futuro se torne aí um jovem clássico, por que não? Portanto, Jane Campion, muito merecido esse prêmio. E para melhor filme tínhamos Belfast, Coda, No Ritmo do Coração, Duna, King Richard e O Campeão. Tô falando desse filme aqui há muito tempo. Coloquei ele lá no meu top 10, que eu vou deixar aqui em cima, caso você não tenha assistido. Falei mais sobre ele lá. The Power of the Dog, O Ataque dos Cães. Novamente está ele em posição de glória neste canal. E eu não consigo cansar de falar para vocês que é um filme extraordinário. Se vocês não assistiram ainda, corram para ver O Ataque dos Cães, porque é do caralho. Eu vou fazer um vídeo aí em breve, falando mais sobre ele, falando por que ele é tão do caralho assim. Então só digo isso para vocês. Ataque dos Cães, melhor filme do ano passado, merecido pra caramba esse prêmio. E é isso, pessoal. Eu realmente acho que foi uma premiação injusta do modo geral, tá? Eu só concordei aqui, eu acho que com os 4 ou 5 vencedores de várias outras categorias ali que eu acho que deveriam ter sido outras pessoas que deveriam ter ganhado, né? Infelizmente, pessoal, infelizmente, o Globo de Ouro não tem a mesma relevância que tinha antigamente, até mesmo para o marketing. Eu acho que ninguém está olhando para o Globo de Ouro dessa forma atualmente. Então não esperem que essa relação aqui de vencedores reflita em algo necessariamente no Oscar, tá? O Oscar é algo totalmente diferente disso aqui. Apesar, é claro, de alguns nomes coincidirem, né? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí para espalhar esse conteúdo para mais pessoas que vão querer ver o meu trabalho, que vão gostar do meu trabalho. Então, a sua participação é super importante com o like. Comenta aí se vocês concordam comigo em tudo que eu falei aqui, ou não concordam, vamos discutir aí, é legal. Compartilhe esse conteúdo para todos os seus amigos de todas as suas redes sociais possíveis, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn se quiser também, compartilha tudo aí. E também se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque vai vir muito vídeo em janeiro, tá, gente? Muito vídeo. Se você continuou comigo até agora, eu agradeço demais a sua paciência, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.